E aí pessoal, tudo bem? Antônio Kozikoski passando por aqui para comentar a prova de Direito Constitucional da primeira fase do 34º Exame de Ordem. Prova de um modo geral estava mais simples que as anteriores. Caiu uma primeira questão versando sobre direito à educação. A alternativa verdadeira era aquela que falava em responsabilidade do governador no caso de não oferta. Caiu também uma de ação declaratória de constitucionalidade. Falei que ia cair controle, né? A ADC, ela ataca ou questiona ato normativo federal apenas. Então a ADC não poderia ter sido utilizada naquele caso para buscar declaração de constitucionalidade de Constituição estadual. Caiu uma de direito fundamental, proibição de retrocesso. Sim, aquela lei era inconstitucional, a revogação daquela lei era inconstitucional ante o princípio da proibição de retrocesso que a gente trabalhou na aula de emenda. Até agora todos os temas foram trabalhados no Master. Caiu uma de anterioridade da lei eleitoral. Eu falei, olha, lá na aula do Master também falei, esse tema vai cair, evidente que vai cair, ano eleitoral. Só que aquela lei ali do enunciado era constitucional, tá? Porque ela alterou o processo eleitoral 1 ano e meio antes da eleição, então não havia nenhum problema. Uma questão de estado de defesa, também enfaticamente dada em sala de aula, quem decreta é o presidente, não há previsão para decreto por governador. Assistência social, o sujeito lá daquela questão, ele não tinha condição, então ele fazia jus ao enquadramento na assistência social, né? Ele fazia direito ali a um benefício assistencial. E uma de defensoria pública como atividade essencial à função jurisdicional do Estado, ela não poderia ser abolida. Essa foi a única que fugiu um pouco do padrão, assim, da prova. Espero que você tenha ido bem, um grande abraço, tudo de bom. Meus lindos e minhas lindas, como é que vocês estão aí depois dessa prova que vocês acabaram de fazer? Imagino que um pouco ansiosos, né? Mas vamos conversar sobre as duas questões de direito ambiental que caíram. Um pouco fora da curva do que é o comum da FGV cobrar, mas vamos conversar. A primeira questão fala que o João foi condenado por exportar couro de jacaré em bruto. Isso é crime ambiental, realmente ele não podia ter feito. O João foi condenado a 2 anos de reclusão por conta disso. E foi feita a conversão em prestação pecuniária. Ok, a Lei de Crimes Ambientais diz que isso é possível. Porém, a Lei de Crimes Ambientais vai dizer no artigo 12 que esta prestação pecuniária não pode ser inferior a um salário mínimo e não pode ser superior a 360 salários mínimos. E o João foi condenado em 400 salários mínimos. Então, a alternativa era que dizia que o advogado do João teria que rebater isso, porque não podia ser 400 salários mínimos e que essa prestação pecuniária que ele vai pagar pode ser abatida numa eventual condenação civil. A segunda questão falava sobre pesquisa e lavra de minerais dentro de terras indígenas. Isso é possível? Sim. Artigo 231 da Constituição permite, e o parágrafo 3º vai falar que nessas situações é preciso que o Congresso Nacional autorize, não são órgãos do CISNAM, é o Congresso Nacional que tem que autorizar. As comunidades precisam ser previamente consultadas a respeito e ainda tem participação no que obtiver de lucro com essas pesquisas, com essa lavra. As comunidades têm participação nisso, ok? Espero que vocês tenham feito uma boa prova, me conta aí como é que foi e um grande beijo para vocês.